Olá, amados irmãos, Pastor Enéas Mota falando. Deus abençoe a vida de vocês. Quero falar que eu estou com muita saudade de vocês, de todos, né? Sem exceção. E acredito que vocês também estão com saudade do pastor, da família do pastor, estão com saudade de todos nós. E hoje estamos nos preparando para mais um vídeo, né? O segundo vídeo. Não reparem, irmãos, o pastor não está abandonando vocês, eu não pulei do barco. É porque realmente eu fico, às vezes, num sufoco aqui para fazer um tipo de mensagem, e ela tem que ser curta, ela não pode ser muito longa, porque senão não posso mandar para os irmãos. Aquela outra mensagem que eu mandei, ela ficou um pouco grande, eu levei, poxa, quase 2 dias para botar ela no canal, e deu um pouco de trabalho. Mas eu vou fazer uma mensagem curta hoje, e os outros dias também vou fazer isso. Então são 19 horas e 10 minutos, estamos na hora do nosso culto, dia 29 de março de 2020, domingo. Então estamos aqui agora para fazer mais uma palavra para os irmãos. E antes de começarmos essa palavra, eu queria deixar aqui a minha satisfação e até a gratidão de atitudes de alguns irmãos, e eu posso até falar que foi de uma grande parte, de falar sobre a preocupação que tem com a obra de Deus. Isso prova que vocês são crentes maduros. Isso prova que não precisa o pastor ficar falando de finanças, nada disso. Não precisou, porque as pessoas têm procurado, têm ligado para mim, para falar, para justamente fazer com que eu fique tranquilo, né? Mas eu estou tranquilo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dos irmãos. Então, mais uma vez, eu quero aqui agradecer aqueles, né, que tomaram a iniciativa justamente de deixar o pastor tranquilo, né? O pastor tem que ficar tranquilo para a honra e glória do Senhor, né? Então, muito obrigado, tá, irmãos? Muito obrigado mesmo, tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa. Você de fato é livre? Hoje eu quero falar para você sobre a liberdade cristã, que está justamente lá no livro de Gálatas, número 5. E eu quero ler alguns versículos com você. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, tá bom? Pegasse a sua Bíblia e acompanhasse conosco. Então você pode dar uma pausa no seu vídeo para que nós possamos acompanhar. Tá bom? Eu vou ler alguns versículos porque esse capítulo é um pouco longo, mas é por isso que eu vou ler alguns. Mas depois você medita nele, no capítulo 5 e 6 de Gálatas. É importante para vocês meditarem nele. Tá? Então, o capítulo de Gálatas vai falar sobre a liberdade cristã. Aí eu faço essa pergunta para você: você de fato é livre? Pela atitude de alguns irmãos, né, da nossa igreja, eu posso falar que é da maioria, eu vejo que os irmãos realmente são livres em Cristo Jesus. Em Gálatas 5:1, por isso que eu falei para você que vou ler alguns versículos, não vou ler todos, porque depois a gente vai falando, vai explicando, assim, da maneira, né, que Deus foi colocando aqui para nós. Então diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se metam de novo ao jugo da escravidão. Aí vamos pular para o versículo número 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. 7, versículo 7. Vocês vinham correndo bem. O que foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenha confiança no Senhor de que todos vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Versículo número 15, agora pula para o 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si
né, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aí do 19, depois você pode ler, vai falar sobre as obras da carne, que você já conhece. E também no 22 vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Aí depois vocês leem. Irmãos, hoje nós estamos vivendo, né? Continuamos ainda vivendo esse período de quarentena, onde não estamos dentro das nossas igrejas, ou melhor, dentro de quatro paredes, né? Nós estamos em quatro paredes. E então é normal, às vezes, nós relaxarmos um pouco a nossa liberdade cristã. Então, por isso, quero trazer uma palavra de liberdade para a igreja, que nesse contexto, a igreja é você, não as quatro paredes. Então, e como eu disse, né, a liberdade cristã, Gálatas foi escrito para auxiliar os cristãos da Galácia, a resistir aos falsos mestres que ensinavam as coisas erradas, né, que a salvação através do mérito humano e a obediência da lei. Então, por isso nós estamos refletindo, né, no capítulo de número 5 de Gálatas. Aí, se eu for fazer aqui para você, eu posso até fazer uma breve síntese do capítulo 5, que assim, quando nós vamos estudar, que diz o seguinte: que liberdade que é esta que temos em Cristo? Que nos livrou da lei? Né? Seria porventura para nós esbaldarmos em pecado para que a graça de Cristo superabunde? Então Paulo mesmo, ele vai dar a resposta e nos diz que Cristo não é ministro do pecado, mas da justiça. Aleluia. Então não devemos brincar com o pecado. Nós não podemos flertar com ele. Então a gente não pode lhe dar ocasiões. Então, às vezes, a gente não pode adiar decisões importantes de não se deixar levar pelos folgueiros, ou seja, ações de brincadeira, ficar brincando com as coisas de Cristo, brincar com o diabo, se divertir, se entreter. Né? Não estou falando que o cristão não possa se divertir. Não estou falando isso. Você pode se divertir, sim. Mas estamos livres da lei, mas não para darmos liberdade ao pecado e sermos seus escravos. Né? Então, Cristo vai falar sobre essa liberdade nossa. Paulo está falando sobre essa liberdade. Então, Cristo nos libertou para agora sermos servos da justiça. Aleluia. Repare que não somos senhores nem do pecado para a morte e nem da justiça para a vida. Antes somos servos do Deus Altíssimo, servos de Cristo. Se o pecado para a morte, se a justiça para a vida, em Cristo Jesus. Se do pecado para a morte, se da justiça para a vida. A gente vai ver mais detalhes nesse capítulo e vai dizer que nós não devemos abusar da liberdade. E essa liberdade, Paulo apercebia-se que plenamente das implicações e dos riscos que acompanhavam as boas novas da liberdade. Pois ele sabia que a natureza humana decaída estaria inclinada a se aproveitar egoisticamente da liberdade cristã. Tanto é que lá em Gálatas 5, 13 e 14 vai dizer o seguinte: fostes naturalmente chamados à liberdade. Irmãos, apenas não useis dessa liberdade como induzimento para a carne, mas por intermédio do amor trabalhai como escravos uns para os outros. Pois a lei inteira está cumprida numa só expressão, a saber: tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. E qual é a conduta própria dos cristãos livres? Paulo vai mostrar aqui para nós que os cristãos têm uma ajuda para auxiliá-los a não abusarem da sua liberdade. Aleluia. Persistir em andar por espírito. Esse é o momento para isso. E não executarmos nenhum desejo carnal,
E quais são esses desejos carnais? Paulo chama de obras da carne. E enumera 16 delas, inclusive a fornicação, a impureza, a conduta desenfreada, acrescentando também coisas semelhantes a essas. E Paulo chega a dizer que os que praticam tais coisas, e adverte ele, não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, outra coisa que parece ter preocupado Paulo era a necessidade dos cristãos cuidarem das suas relações entre si. Portanto, não contente de apenas lembrar-lhes que devia amar o seu próximo como a si mesmo. E adverte, se vós, porém, persistis em morder-vos e devorar uns aos outros, acautelai-vos de que não fiqueis aniquilados uns pelos outros. E mais adiante ele vai acrescentar ainda, não fiquemos egoístas, atiçando a competição entre uns e outros, invejando uns aos outros. Você pode estar se perguntando, mas pastor, essa palavra, isso não está acontecendo comigo? Esse período de quarentena, eu estou aqui na minha casa, estou vivendo bem, estou com minha família, né? Estou tranquilo. Essa palavra não é para mim. Eu acredito que essa palavra que Paulo está falando também não era para todos. Tinha pessoas que tinham entendido como funcionava a liberdade cristã. Mas ele estava falando para aqueles que não tinham entendido a liberdade cristã, que não estavam vivendo da liberdade cristã. Se você entendeu o que é ser livre do pecado, amém. Glória a Deus por isso. Mas há pessoas que não entendem, que não entenderam ainda, estão aprendendo, né? E uma coisa interessante, se vocês observarem, esse período que nós estamos passando, o presidente hoje, numa entrevista dele, naquela live que ele faz, né? E uma coisa interessante, ele falou que a Damares ligou para ele, ou ele ligou para a Damares, uma coisa assim. Ela diz o seguinte, que a agressão, né, doméstica, né, aumentou muito com esse período de quarentena. Então, palavras da Damares, que trabalha com família, né, é a nossa ministra. Então, assim, mas por que esse índice de violência dentro dos lares? E é para esses que Paulo está dizendo. Paulo chega a dizer que as pessoas não estão mais, ou melhor, elas estão egoístas. Então, e Paulo vai falar ainda, se vós, porém, persistis em morder-vos uns e devorar-vos uns aos outros, acautelai-vos de que não fiqueis aniquilados uns pelos outros. Como falei, não fiquemos egoístas, atiçando a competição uns aos outros, invejando uns aos outros. Então o índice de violência doméstica nesse período aumentou muito. Por que aumentou? Por que está aumentando? Porque não tem, Jesus não utiliza da liberdade cristã. Então a gente já viu sobre o fruto do Espírito. E por que não fazemos o que está dizendo a palavra do Senhor? Por que não entramos no fruto do Espírito? Porque as pessoas não têm conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? É a verdade em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Então, que liberdade é esta? Essa liberdade cristã. É neste teor que Paulo continua no capítulo
6 da sua carta. Caso alguém dê um passo em falso, antes de se aperceber disso, ajude-nos habilitados e se restabelecer. Então, o cristão deve levar os fardos uns dos outros assim cumprir, e assim cumprir a lei de Cristo. Vez após vez, ele dá um aviso prático, né? Que ele chega a falar que não vos deixei desencaminhar de Deus, não se mofa, né? Pois o que o homem semear, isso também se fará. Então, assim, a gente não desistamos, a gente pode desistir de fazer aquilo que é excelente, pois sim faremos na época devida se não desfalecermos. Então, realmente, enquanto tivermos tempo favorável para isso, façamos o que é bom para com todos, mas olha só, agora ele vai dizer, mas especialmente para os aparentados conosco da fé. Irmãos, então pessoas estão se degladiando dentro das suas próprias casas. E era para ser um ambiente tranquilo. E a gente recebe vários vídeos que nós achamos, né, engraçados, onde o marido aprisiona a esposa, aprisiona a sogra, né? E a gente acha bonitinho aquilo ali, acha legal, que acha que a mulher está perturbando, e vice-versa também. A gente vê os vídeos ditos engraçados, brincando com os nossos avós, não é isso? Nós achamos bonitinho, legal, mas na realidade, isso realmente está acontecendo. E é por isso, para que não venha acontecer dentro da sua casa, é por isso que eu trago essa palavra para você. Porque você é livre. Você tem a liberdade de Cristo. Se nós somos livres, irmãos, não livre para fazer o que quer, né? Mas livre para ser livre dessas coisas. Então, dentro das nossas casas, ele vai falar, Paulo foi falando, o que é bom para com todos, mas especialmente para com os aparentados conosco na fé. Então, não é só os irmãos, não. Isso é dentro da nossa casa. Também, que também somos irmãos de Cristo. Aleluia. Irmãos, nós temos que agir com cautela. Nós temos que agir com mansidão, temperança. Nós temos que agir, irmãos, com muito cuidado para que a gente não venha perder a nossa família. Eu creio, irmãos, eu sei que é um momento difícil que nós estamos passando. Mas se nós somos livres, irmãos, se Cristo verdadeiramente nos libertou, nós vamos passar por essa dificuldade e depois nós não vamos nem lembrar dela. Ou melhor, vamos lembrar mais uma passagem que nós tivemos, uma dificuldade como outra qualquer. Dentre muitas que nós já passamos. E o cristão passa por muitas lutas. Não é verdade? Então, eu já passei por muitas lutas. Agora mais uma. Mais uma. A chuva vem para todo mundo, irmãos. Para quem é crente, para quem não é crente. O sol também, da mesma maneira, o sol também. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Porque nesse momento, irmãos, assim como as pessoas, né, tem muitos que estão se degradando, mas também há muitas pessoas que estão refletindo, estão dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Mas uma coisa eu digo para vocês, não tenham medo, não entre em desespero, que você é livre. Livre do medo, livre do desespero, porque você tem Cristo dentro de você. Você tem Cristo dentro da sua casa. Você é uma pessoa livre.
Interessante que antes de Paulo concluir a sua carta, Paulo sente-se mais uma vez compelido a voltar ao assunto da servidão à lei. Expõe a motivação daqueles que querem levar os cristãos gálatas novamente à servidão, da guarda do seu requisito da circuncisão, né? Fazem isso para ter motivo de jactância, ou seja, de orgulho, de vaidade. De vaidade. Arrogância. Para causar uma boa impressão. Pressão segundo a carne. Evitar a perseguição. Mas na realidade, nem a circuncisão é alguma coisa. Nem a incircuncisão. Mas sim a nova criação. E você é uma nova criatura. Em Gálatas 6, né? 12. E todos que andarem ordeiramente, segundo esta regra de conduta, sobre elas haja paz e misericórdia. Sim, sobre Israel de Deus, o espiritual. Né? Então, a carta de Paulo aos Gálatas, vemos a sua grande preocupação com seus filhos espirituais. Assim como o pastor está fazendo, eu tenho essa preocupação com meus filhos espirituais, são vocês. E a sua forte e justa indignação é contra aqueles que querem roubar a liberdade. Quem é que quer roubar a liberdade de vocês? É o diabo, o inimigo das nossas almas. A fim de que, restabelecidos, ele recorre às suas próprias credenciais em razão das Escrituras. E depois lhe dá excelente conselho sobre a conduta deles, para que herdem o reino de Deus. É isso. Então tudo isso constitui uma excelente exposição das verdades e dos princípios bíblicos. E uma forte exortação para os cristãos de hoje. Irmãos, quem quer roubar a sua liberdade? O inimigo das nossas almas, colocando os fardos pesados através do medo, o medo desse vírus, desemprego, falta de dinheiro, falta de paz, etc. Irmãos, e nós vamos passar dias difíceis ainda. Mas eu creio que Deus, eu creio que Jesus, Ele vai passar conosco. Se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar. Se eu passar também pelas águas, também não vou afundar. Porque eu creio no Cristo que eu estou pregando nesta noite. Eu creio. E Deus, Ele vai abençoar grande e ricamente a sua vida. E umas considerações práticas, né, que podemos falar também. Cristo nos libertou das tradições humanas, legalistas. Nós cristãos somos livres, mas não para cometermos pecados. Amém, irmão? Não, amém? Antes, livre para obedecer a Deus, confiando no Espírito Santo e assim evitando confiar na carne. Lembrando que as bênçãos de Deus virão somente para aqueles que vivem pela fé. Porém, o julgamento aguarda aqueles que se desviam do verdadeiro Evangelho. E para nós terminarmos, irmãos, quando vamos, Paulo finalizando essa epístola, a gente vê, né, nos versículos 5:1 e a 6:10, diversas exortações práticas. Então, ao final das mais importantes dessa sessão, dessa epístola, Paulo passa a exortação prática que procede do verdadeiro evangelho da justiça, da justificação, exclusivamente pela fé. Oh, aleluia.
Glória a Deus. E para eu terminar, eu quero deixar aqui o versículo de número 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, aleluia, glória a Deus, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas um dos outros. Amados, que você fique com essa palavra. Deus abençoe rica e abundantemente. E nesse momento eu quero orar por você. Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento para que possamos orar. Amado Deus, estamos aqui na Tua presença. Graças te damos, Senhor Deus, por esse momento que nós estamos falando da Tua palavra. Obrigado, Jesus, por ser livre nesse momento. Ser livre em Cristo Jesus. Ser livre das obras da carne. A impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Obrigado por me deixar livre, Senhor Deus. Obrigado por me ensinar. Obrigado, Senhor Deus, por ensinar para que toda a igreja, Pai, venha entender que nós estamos em Cristo Jesus, que nós somos livres. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Abençoe meus irmãos. Abençoe, Senhor Deus, a cada um, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor. Segura nesse momento difícil. Segura na mão de cada um, Senhor. Não deixe que ninguém venha se perder. Não deixe que ninguém venha sair do controle, ó Pai. Mas que tenha o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A sua palavra está falando que contra essas coisas não há lei. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Tem sido maravilhoso para conosco, Pai. Senhor Deus, livra-nos do mal. Senhor, quero te pedir também, para que tu possas estar com as autoridades, ó Pai, deste país. Em especial, o presidente da República, Senhor. Tu sabe a pressão que esse homem está passando. Senhor Deus, o ministro da Saúde, Senhor, também está passando uma dificuldade muito grande. Esses homens estão passando e precisam das nossas orações e precisam da intervenção divina, Pai. Creio que não sou eu, mas toda a igreja está orando por este país. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E toda a igreja diga amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.